Todos os que já estudaram sobre a Segunda Guerra têm em mente o impacto que as bombas atômicas tiveram sobre o Japão. Elas foram responsáveis pela rendição do Império Japonês, batendo o último prego definitivo do fim da guerra. Inúmeros filmes, histórias e romances são inspirados nesse fato. Mas e se a realidade tivesse sido outra? Você já se perguntou alguma vez o que teria acontecido caso os japoneses, mesmo após as bombas atômicas, tivessem optado por continuar a guerra? Será que eles teriam saído vitoriosos? Ou as consequências teriam sido ainda piores? Atualmente nós sabemos que os Estados Unidos tinham planos específicos e assustadores para esse cenário. Sabemos também que militares japoneses eram contra a rendição, chegando ao ponto de terem tramado um golpe militar, que por muito pouco não mudou o rumo da história tal qual a conhecemos. A ideia de como um determinado fato histórico poderia ter acontecido não é apenas um exercício teórico de historiadores, mas também um tema bastante popular na ficção. Livros como O Homem do Castelo Alto, que narra como seria o mundo caso os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra, fazem parte do imaginário da população. Um pouco menos conhecido, há também nessa mesma linha o livro 1945, de Robert Conroy, apresentando uma narrativa de como seria o mundo caso o Japão não tivesse se rendido. No vídeo de hoje abordaremos os planos que os Estados Unidos haviam preparado para este cenário. Você verá como, na melhor das hipóteses, milhares de vidas teriam se perdido caso a guerra continuasse por mais tempo. Antes de entrarmos em cenários hipotéticos, precisamos voltar ao início, ou melhor, ao final. Após a derrota da Alemanha nazista, o Japão se recusou a desistir, decidindo ele próprio a continuar a guerra. Sua primeira ação foi reforçar as defesas de suas principais ilhas, visando uma resistência feroz para dificultar uma invasão por parte dos aliados. O objetivo do governo japonês era apostar no cansaço dos Estados Unidos. Eles acreditavam que os americanos poderiam aceitar um acordo de paz caso sofressem baixas o suficiente quando tentassem invadir. A Batalha de Okinawa foi um sinal de que invadir o Japão não seria tarefa fácil. O estimado é que 13 mil soldados americanos tenham sido mortos pelo controle da região, número esse que representava 35% das forças enviadas a essa pequena ilha periférica. Todos imaginavam que, para invadir outras regiões, um número similar ou até mesmo maior de perdas seria o esperado. Isso apenas reforçava a crença japonesa de que os Estados Unidos, eventualmente, aceitariam um tratado de paz de modo a evitar tantas mortes. Além disso, desde 1941, estava estabelecido um pacto de não agressão entre Japão e União Soviética, existindo uma certa ilusão por parte dos japoneses de que este pacto perdurasse. Em agosto de 1945, Stalin rompeu o pacto e invadiu a Manchúria, na época dominada pelo Império Japonês. Dentre as estratégias desenvolvidas pelo governo japonês, o desenvolvimento de novos caças a jato era bastante celebrada. Porém, a principal delas, que mudou o rumo da guerra, consistia nos ataques kamikazes, visando trazer grandes perdas aos americanos. Apesar de inicialmente eficazes, essa estratégia acabou se mostrando bastante prejudicial para eles, principalmente pela retaliação por parte do governo norte-americano. Após os ataques kamikazes a Pearl Harbor, o presidente americano Roosevelt encerrou totalmente as exportações de aço e petróleo para o Japão. Não apenas isso, submarinos americanos começaram a patrulhar águas próximas, cortando quaisquer bens que fossem entrar no território japonês pelo Pacífico. Conforme a guerra seguia, o bloqueio se tornava cada vez mais agressivo, fazendo as importações do Japão diminuírem quase a zero. Na época, os estrategistas americanos não tinham conhecimento, porém, o bloqueio pôs o setor agrícola do Japão em grande perigo. Como as plantações de arroz em 1945 foram ruins, um bloqueio interrompendo as importações de alimentos era mortal para toda a população. Mesmo com a situação indo de mal a pior, o governo japonês se recusava a reconhecer a sua derrocada, investindo pesado em propaganda de guerra.
Havia uma certa crença entre os japoneses de que eles estavam vencendo a guerra, pois era isso que o governo queria que eles acreditassem. Como parte de uma grande estratégia para atrair as forças americanas para dentro de sua terra natal, onde poderiam ser atacadas e completamente aniquiladas. Tudo isso, juntamente com a mentalidade do Código Militar japonês, que via a rendição como desonrosa, preferindo uma luta suicida a admitir a derrota, fez com que a guerra se estendesse até o seu ponto derradeiro. E claro, o Japão nunca teve consciência da existência de uma bomba atômica. Eles nunca esperaram ataques tão devastadores em Hiroshima e Nagasaki. No dia 26 de julho de 1945, os Estados Unidos, Grã-Bretanha e China divulgaram a Declaração de Potsdam, a qual exigia a rendição incondicional do governo e das forças armadas japonesas. O documento também trazia outras exigências, tais como o desarmamento total do Japão, o fim da influência militarista no governo, ocupação temporária do território japonês pelos aliados, punições para todos os criminosos de guerra, uma garantia de que o povo japonês não seria escravizado nem exterminado, e o desenvolvimento de uma economia pacífica, desde que indústrias militares não fossem mais construídas. Se o Japão se recusasse, sofreria uma destruição imediata e completa. Apesar de não deixar claro como seria essa destruição, esse foi o aviso final que prenunciava o uso da bomba atômica. A declaração foi divulgada à imprensa mundial na noite de 26 de julho. Ao mesmo tempo, bombardeiros americanos lançaram sobre o Japão mais de 3 milhões de panfletos, todos descrevendo a declaração. Já o governo japonês se recusou a comentar o ultimato, desprezando-o ao máximo, além de enfatizar a crescente taxa de produção de aeronaves japonesas. Pegar os panfletos de propaganda espalhados pelo inimigo ou ouvir transmissões de rádio estrangeiras eram considerados crimes. No dia 6 de agosto de 1945, 8 dias após o ultimato, a primeira bomba atômica foi lançada em Hiroshima. A segunda foi lançada em Nagasaki no dia 9 de agosto. No dia 10 de agosto, o Japão declarou sua intenção de se render. E no dia 14 de agosto, o governo aceitou os termos previstos na Declaração de Potsdam. Mesmo após o uso das bombas atômicas, ainda assim muitos soldados japoneses se recusaram a reconhecer o fim da guerra. Por causa disso e do Código de Honra japonês, a seguinte pergunta é feita por diversos historiadores, com cada um apresentando a sua versão dos fatos. O Japão teria se rendido sem os bombardeios atômicos? Apesar de não ser possível fornecer uma resposta precisa para essa pergunta, o mais provável e aceito atualmente é que, eventualmente, o exército japonês teria se rendido. Porém, não no curto prazo e ao custo de milhares de vidas. Em 9 de agosto de 1945, além da bomba lançada em Nagasaki, a União Soviética rompeu o pacto de não agressão com o Japão, invadiram a Manchúria e destruíram rapidamente as forças japonesas. Alguns historiadores estimam que a entrada da União Soviética na guerra foi mais impactante do que o lançamento das bombas atômicas, pois eliminou de vez qualquer esperança que os japoneses tivessem de mediar um acordo de paz com os soviéticos. O exército japonês não seria capaz de enfrentar dois inimigos ao mesmo tempo. Devido ao bloqueio imposto pelos Estados Unidos e incapaz de lutar em duas frentes, o governo japonês já sabia que a guerra estava perdida. O bloqueio naval era particularmente preocupante, pois estava sufocando a economia japonesa, impedindo a chegada de alimentos e recursos essenciais. A fome e a falta de suprimentos poderiam levar o Japão ao colapso em poucos dias. O que fazia as batalhas durarem era a motivação dos militares japoneses por negociarem termos de rendição mais favoráveis, como a manutenção do imperador, além da não ocupação estrangeira. Sem as bombas, o Japão teria se rendido eventualmente, mas provavelmente só depois de meses ou até anos, com um custo ainda maior de vidas. O físico norte-americano
Carl Taylor Compton, em declaração, chegou a dizer que acredito com total convicção que o uso da bomba atômica salvou centenas de milhares, talvez vários milhões de vidas, tanto americanas quanto japonesas. Sem o seu uso, a guerra teria continuado por muitos meses. Para entender melhor o que ele diz, basta compararmos as baixas na guerra. Em Hiroshima, o número de mortos pela bomba atômica atingiu a marca de 80 mil, enquanto em Nagasaki foram cerca de 45 mil mortes. Antes das bombas serem lançadas em março de 45, os Estados Unidos lançaram diversas bombas incendiárias sobre Tóquio, causando um enorme incêndio em massa. Nesse ataque, o estimado é que 125 mil pessoas tenham perecido, além de cerca de 1 milhão terem ficado desabrigados depois que a tempestade de fogo resultante reduziu suas estruturas de madeira a ruínas. Quando analisamos os números, vemos que, com ou sem bomba atômica, a população japonesa se encontrava em maus lençóis. Claro, há também os pesquisadores que discordam de tal visão, apontando que o uso de ataques nucleares foi um artifício utilizado muito mais para medir forças com a União Soviética do que, efetivamente, parar o Império Japonês. Principalmente, o lançamento da segunda bomba atômica, que coincidiu com o exato dia em que os soviéticos se juntaram na guerra. Mas mesmo com bombas atômicas e centenas de mortos, ainda assim houve resistência por parte dos militares japoneses em se render. Essa história é pouco conhecida no Ocidente, enquanto que no Oriente, o filme O Dia Mais Longo do Japão retrata os esforços reais de alguns militares, que por muito pouco não derrubaram o governo e continuaram a guerra por conta própria. Nessa tentativa de golpe, os militares não queriam especificamente derrubar o imperador, mas sim negociar melhores condições de paz. No dia 10 de agosto, o governo japonês aceitou o ultimato dos aliados, através da Declaração de Potsdam. O ultimato previa que, assim que eles se rendessem, a autoridade do imperador e do governo japonês para governar o Estado estará sujeita ao comandante supremo aliado, uma indicação clara de que o imperador perderia sua liderança no Japão. Incapaz de negociar melhores condições e antecipando o descontentamento da população, o governo japonês tentou manter essa negociação em segredo, mas tudo foi logo descoberto por alguns oficiais militares. Esses mesmos militares tramaram um plano para tomar o poder e colocá-lo nas mãos do general Anami. Os conspiradores abordaram o general, que de início os enganou demonstrando ser adepto das ideias. Na verdade, Anami estava apenas usando-os para ganhar tempo e conseguiu alertar o imperador que uma traição estava por vir. Com medo de que isso atrapalhasse o processo de rendição, o imperador decidiu se render de imediato, sem mais negociações. Quanto aos conspiradores, após terem seu plano desfeito e serem descobertos, eles optaram por cometer seppuku. Ainda não se sabe muito bem o porquê, mas o próprio general Anami também cometeu o seppuku. Talvez por se sentir culpado ao entregar os militares conspiradores, ou pela própria tentação que sentiu de se juntar a eles e desafiar o seu imperador. Agora que tivemos esse panorama da história, como ela aconteceu, e sobre a insistência de guerra por parte do Império Japonês em continuar lutando, mesmo quando a derrota era iminente, nós nos perguntamos, e se mesmo após tudo isso, o Japão ainda tivesse insistido em guerrear? Bem, os estrategistas militares dos Estados Unidos possuem respostas para essa pergunta. Eles traçaram vários cenários possíveis com alternativas que poderiam seguir. Nenhum deles seria favorável aos japoneses. Para começar, a resposta mais óbvia para todos é que, caso o Japão não se rendessem, bastaria aos Estados Unidos continuar bombardeando atomicamente as cidades do Japão, uma a uma. No entanto, por mais óbvia que essa resposta possa parecer, nem todos estavam convencidos de que ela seria a melhor opção. Harry Truman, presidente americano em 45, havia proibido que novos bombardeios atômicos fossem utilizados no Japão. Não se sabe muito bem o porquê de sua proibição, apesar de que algumas fontes citam que ele estava incomodado pela morte de civis.
Já o general George Marshall não estava convencido de que uma terceira bomba atômica tivesse um maior impacto sobre os japoneses. Ele argumentava que, se eles não desistiram após 2 bombas, uma terceira não mudaria tanto assim o jogo. Apesar disso, existiam, sim, planos para uma terceira bomba, uma que seria lançada bem no coração do Japão. A falta de uma rendição por parte do governo japonês fazia com que os generais norte-americanos traçassem planos ousados e temidos. O presidente Truman se sentia sem saída e, em 14 de agosto, teria dado o aval para que a próxima bomba atômica fosse lançada sobre Tóquio. Ele não se mostrava feliz com essa decisão, mas não via outro cenário. Felizmente, essa ordem nunca precisou ser concretizada, pois no dia seguinte, o Japão anunciou a sua rendição, encerrando de uma vez por todas a Segunda Guerra Mundial. Caso o Japão não tivesse se rendido, era só uma questão de tempo até que as armas nucleares começassem a ser produzidas em massa. O estimado era que uma nova bomba ficaria pronta em cerca de 10 dias, com uma produção média de 3 novas armas nucleares ao mês. Além de lidar com as bombas atômicas, o Japão também foi obrigado a lidar com uma união inusitada: Estados Unidos e União Soviética. A última vez em que ambos se uniram, o governo nazista foi derrubado. Um ataque dos soviéticos era algo que os japoneses mais temiam. Caso eles insistissem em continuar resistindo, os soviéticos poderiam ter invadido o norte do Japão, com os americanos no sul, o que resultaria numa divisão do país similar à Coreia do Norte e à Coreia do Sul. O governo americano tentava evitar isso ao máximo, principalmente após as perdas na Batalha de Okinawa. Porém, planos para uma invasão ao Japão estavam em andamento. Os planos foram nomeados de Operação Downfall, que consistia em 2 ataques, caso os japoneses não se rendessem. O primeiro deles seria uma invasão para capturar a ilha de Kyushu, no sul do Japão, para usá-la como base para a invasão do restante do país. Seriam deslocadas 14 divisões do Exército dos Estados Unidos, com um total de 650 mil soldados, além de 1.200 navios e 4.000 aviões. O Japão já esperava uma invasão nessa ilha e mobilizou cerca de 900 mil soldados para defendê-la. Ataques kamikazes para defender o local eram esperados. O número estimado de baixas passava dos milhões. Já o segundo ataque, após assegurar a posição em Kyushu, seria focado em invadir Tóquio. Neste ataque, a expectativa era de que 1,5 milhão de soldados americanos participassem. Para se defender, o Japão pretendia mobilizar toda a população civil, incluindo mulheres e crianças, para lutar. Mais de 2 milhões de japoneses contribuíram para a defesa final. Se a Operação Downfall tivesse ocorrido, ela poderia ter sido marcada como a invasão mais sangrenta da história. Não somente a União Soviética, o esperado era que diversos outros países se unissem à luta. A Inglaterra era presença quase garantida na Operação Downfall. Além dos ingleses, o esperado era que também participasse da operação oficiais do Canadá, Austrália e Nova Zelândia. O plano e as provisões seriam todos encabeçados pelos Estados Unidos, mas seriam várias as nacionalidades que fariam parte da invasão. O que também foi considerado fortemente pelos Estados Unidos, caso o Japão continuasse resoluto em sua decisão de não desistir, foi o uso de veneno nos ataques. O general Marshall foi um dos que pressionou pelo uso de gás venenoso, embora alegasse que só o usariam contra combatentes cercados, que não se rendessem. Contudo, tendo em vista que os combatentes japoneses preferem morrer lutando do que se render, podemos supor que o gás venenoso seria bastante usado. O presidente Truman negou veementemente a utilização do gás venenoso. Ele alegava que o uso de gás só seria permitido caso o inimigo usasse primeiro. Mesmo tendo negado seu uso num primeiro momento, é impossível inferir de fato essa ideia caso a guerra se estendesse por muito tempo, pois essa era definitivamente uma das opções disponíveis.
Por mais que o uso de gás venenoso e armas químicas seja proibido pelo direito internacional e considerado um crime de guerra desde 1925 pelo Protocolo de Genebra, essa não é uma proibição que os militares teriam problemas em quebrar. O bloqueio dos Estados Unidos, que, como já vimos, estava prejudicando o Japão, teria continuado. Dentre todos os planos traçados pelos estrategistas militares americanos, talvez esse tivesse sido o mais eficaz de todos. Com o Japão já passando por uma crise de alimentos, uma intensificação do bloqueio teria o potencial de eliminar milhões de japoneses, ao cortar suprimentos de comida e material. Na época, o sistema ferroviário japonês era limitado e um ataque direto teria tornado ainda mais difícil o transporte de arroz pelo país, fazendo com que os japoneses famintos jamais tivessem acesso ao alimento. Seria uma batalha contra o tempo e a população japonesa seria a maior prejudicada. Outro desdobramento possível e que traria mudanças para a história seria o possível extermínio da família imperial. Caso o Japão insistisse até o fim, os aliados poderiam muito bem ter abolido a monarquia do país, executando o imperador Hirohito como criminoso de guerra. A execução do imperador, definitivamente, era algo que nenhum japonês queria e, com certeza, teria mudado bastante a história do país. No fim, a Segunda Guerra terminou com um Japão destruído e um mundo mudado para sempre. Apesar de ser praticamente impossível observarmos um cenário em que o Japão tivesse saído vitorioso da guerra, é igualmente impossível imaginarmos um cenário no qual eles teriam fornecido uma luta fácil. Mas, se a história tivesse seguido outro rumo, quantas vidas mais teriam sido sacrificadas? E mais importante ainda, como seria o mundo hoje se a guerra tivesse durado mais alguns meses ou até mesmo anos? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado pela sua companhia, sempre muito especial. Até um próximo vídeo.